Boa noite, irmãos. Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É motivo de alegria, mesmo em meio ao que nós, né, não só nós, a nossa nação, como o mundo está passando, mas mesmo assim é motivo de alegria a gente poder, juntos em família, né, estar congregando. De certa forma, né, não estamos no templo, né, de paredes, mas nós somos o templo, onde o Espírito Santo faz morada. Então eu quero nesta noite abrir a Bíblia e ler uma palavra, deixar uma passagem para todos nós, amém? É em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 19 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às obras e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Só até aqui, amém? Amém. Então, amados, aqui o Senhor, aliás, aqui a palavra ela nos exorta e também nos dá um estímulo para nós perseverarmos na fé, mesmo em meio às tribulações, mas o Senhor, Ele é que nos faz uma promessa, e a palavra diz que fiel é o que prometeu. Então, mesmo em meio às adversidades, que nós como igreja, continuemos, se não está dando para irmos para o templo, para a congregação, mas vamos congregar em família e vamos fazer aquilo que o Senhor requer de nós como igreja, amém? Porque aqui a palavra a gente vê que é bem clara, que quem vai conseguir cruzar a linha de chegada é aquele que perseverar. É isso que Cristo falou: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Então, que nós como igreja nesta noite, né, como família, como corpo de Cristo, venhamos a reter essa palavra e perseverarmos, né, na esperança de que o Senhor nos dará a coroa da vitória, amém? Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória, amém? Aleluias. Convide o Espírito Santo para entrar na sua casa, no seu coração, Aleluias. amém? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Sun
Glória a Deus. Aleluia. Só uma mesmo? É só uma. Aleluia. Senta nós quatro com Eita. os cabeças. É bom mesmo. Talvez, pode isso, pô. Glórias ao teu nome, Senhor. Neste momento nós vamos passar para a palavra do Senhor, amados. É só no seu coração, não tem cadeira, mas só no seu coração. Esqueci. Vai pra essa cadeira lá, ó. Na comunidade amar. Pronto, deixa eu deixar de. Você não, tem 4. Vai sentar no meio. Isso. Volta, você pega no meio, de volta. Mas aí vai ficar desigual. Não, de volta, você vai pregar, você fica no meio. Tá certo? Ela tá pegando aí? Tá ouvindo? É, não chega tão. Tá bom? Tá? Pegou todo mundo? Ah, pode ir. Boa noite. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nesse momento nos apresentamos diante de Deus com a finalidade de aqui levarmos o Evangelho da salvação para todos aqueles que creem. É com muita alegria em meu coração e agradeço a oportunidade de estar nesse dia levando a palavra do Senhor a todos os lares, a todos os nossos irmãos ali da nossa congregação, comunidade cristã Amar, e para os demais que estão nos acompanhando por onde estiverem. E para início, aqui vamos ler a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, mais precisamente no capítulo 5, onde Deus vai nos falar através de um líder que existia na Síria, chamado Naamã, mais precisamente o general Naamã. E vou apresentar esse texto e mais também aqui no Novo Testamento, no livro de Marcos, livro de Marcos, capítulo 5 do livro de Marcos. Mas inicialmente eu vou me referir ao segundo livro de Reis, a respeito de Naamã. Iniciando a leitura, Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço de Naamã. E disse esta a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta,
saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu o que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgastes os teus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com a indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, e conforme a palavra do homem de Deus, a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Só até aqui. Capítulo 5, versos de 1 a 14. Glória a Deus. Amados irmãos, Naamã era um homem de muito poder e muito prestígio em Israel. No entanto, seu poder e seu prestígio não o livrava da sua doença, da sua chaga. Diante disso, tanto sofria Naamã como sua própria família. Imaginemos a situação daquele homem todas as vezes em que ele chegava em casa. Um homem vitorioso em campos de batalha, venceu muitas guerras, subjugou a Israel e muitas outras nações. No entanto, a sua limitação era visível, porque nada do que ele fazia, nenhuma das suas conquistas, nenhuma das suas vitórias, lhe trazia a paz que ele tanto precisava. Como é o caso de todos os pais de família, de todos os homens e todas as mulheres que lutam na face dessa terra para conquistar algo. Não adianta nós sermos vencedores em nossos locais de trabalho, em nossos empregos, sermos reconhecidos pelos nossos afazeres, pelas nossas competências profissionais, como era o caso do general Naamã. No entanto, as nossas chagas eram expostas dentro de nossas casas. Nos nossos locais de trabalhos, somos considerados heróis, mas ao chegarmos em nossas casas, não passamos de leprosos. Mas como assim leprosos? Se eu não tenho nada na minha pele, se eu sou uma pessoa saudável, passo por exames todos os anos, sou constatado como pessoa saudável fisicamente. Não adianta teu corpo aparentar, não adianta tu aparentar um corpo saudável, no entanto, o teu interior está doente, está leproso. Mas como leproso? Que adianta tu tratar todo mundo bem no teu local de trabalho, ser bem tratado e tratar todo mundo bem,
sabe, ter alegria no teu local de trabalho ou por onde tu chega, porque são estranhos. Tu não vai querer demonstrar tua irritação diante de estranhos. Tu não vai demonstrar, sabe, as tuas chagas em locais, sabe, diante de pessoas que tu não conhece. Tu vai demonstrar tua simpatia, tua simplicidade. Tu vai demonstrar competência no teu local de trabalho para que tu seja reconhecido como um profissional. No entanto, ao chegar na tua casa, tua lepra está exposta. Porque os teus problemas no teu local de trabalho, tu traz para casa. As tuas dificuldades no teu dia a dia, tu traz para casa e desconta na tua família. Ora, isso é uma chaga, isso é uma doença. E que por ti mesmo tu não consegue ser curado. Se Deus não te curar, jamais tu alcançará essa cura. Porque o nosso orgulho nos leva a cometer esse tipo de pecado. O nosso orgulho nos faz conviver com essa chaga. De que adianta conseguirmos vitórias, sucessos, promoções em nossos locais de trabalho, sermos reconhecidos como profissionais de alta competência. No entanto, em casa não temos paz com nossos familiares. Nossa esposa, ao nos ver chegar em casa, acaba a sua paz, porque tudo que ela quer é chegar, te abraçar e poder te beijar. Tudo que muitas vezes, esposa, o teu marido quer é chegar em casa, sabe, poder te abraçar. Mas tu também, sabe, devido a problemas no teu local de trabalho, a problemas em casa com teus filhos, tu não recebe teu esposo bem. E tu, marido, não chega em casa e abraça tua esposa, beija tua esposa. Isso são lepras que precisam ser curadas. E como curaremos essas lepras? Diante de tanta ignorância que carregamos em nossos seres. Muitas vezes, chagas que já trazemos dos nossos antepassados. Nós convivíamos com esse mesmo problema dentro da nossa casa, sabe? Acometidos pelos nossos pais, ou seja, praticados pelos nossos pais. Nossos pais acometiam nossas famílias a esse tipo de sofrimento. E nós hoje estamos fazendo da mesma forma como nossos pais faziam. Como resolver esses problemas? Como curar essas chagas? Somente com a presença de Deus em nossas vidas poderemos resolver esses problemas. Somente pedindo ao Senhor, somente buscando no Senhor, somente ouvindo a sua palavra, somente lendo a sua palavra, é que Ele vai falar conosco e restaurar a nossa saúde dessa lepra. Porque isso é uma lepra. Como é que tu trata bem aos de fora e trata mal aos teus familiares? Como é que tu vai ter paz interior diante de uma situação dessa? É certo que muitas vezes essas situações nos farão sofrer muito. Vai ter dias que nós não vamos conseguir mais tolerar essa situação. E o que vem pela frente? O prejuízo para a família. Esse prejuízo vai ser, sabe, sofrido pelos nossos filhos, primeiramente pelas nossas esposas e depois pelos nossos filhos. Porque quem mais sofre são as esposas. Não que os esposos não sofram, porque sofrem também. Separações trazem sofrimentos. Essas chagas só podem ser curadas por meio do agir de Deus. E somente o Senhor Jesus Cristo é quem nos ensina como nos livrarmos dessas chagas. Não há como sós conseguirmos nos livrarmos desses problemas, desses sofrimentos. Só Deus, por meio do Espírito Santo, pode nos curar de todo esse sofrimento. E Naamã, em seu orgulho, em sua empáfia, como um general admirado e respeitado naquela região do Oriente Médio, e creio que até por parte da África e Ásia, era uma pessoa que entendia que o seu poder, como um general, como um líder de uma nação, sabe, era méritos para ele conseguir sua cura. E diante da indicação daquela jovem que acionou a sua esposa e levou para ela o conhecimento do profeta Eliseu em Samaria, na nação israelita, aquela mulher que não aguentava mais tanto sofrer,
ao ver seu esposo chegar em casa e não poder abraçá-lo, porque a lepra, no caso dele, era uma doença que estava exposta o tempo todo. Quanto mais tempo passava, mais ela se agravava, mais o estado de saúde dele piorava. A mesma situação ocorre conosco. Quando chegamos em casa nervosos e chamamos a atenção, sabe, das nossas famílias, não pela mansidão, não, sabe, pelo amor instalado em nossos corações, mas vem a ira, uma ira inexplicável, que não tem como, sabe, as nossas famílias compreenderem. Diante dessa situação, Naamã pediu cartas para ir até o rei de Israel, como se o rei de Israel fosse curado. Ele não tinha que ir ao rei de Israel com cartas para apresentar-lhe, solicitando a cura para a sua doença. Por que ele fez isso? Porque não havia humildade em Naamã. Não havia, sabe, não havia a mansidão necessária nele para compreender o agir de Deus. Até porque Naamã não entendia nada de Deus, não conhecia o Senhor. A Síria sempre foi um país idólatra. Tudo bem que lá conviveram com eles muitos irmãos cristãos, sabe, desde o Senhor Jesus até aqui. Muitos judeus também já habitavam na Síria, mas aquele povo nunca passaram de uma nação idólatra. E Naamã não poderia ser diferente. Com Naamã não poderia ser diferente. Então, Deus usou quem? Usou uma escrava para alertar a esposa dele, para informar a esposa dele acerca do profeta que, curado da sua lepra, o indicou. E ele, de pronto, recorreu ao rei da Síria que o ajudasse por meio de uma indicação. E o rei prontamente atendeu sua solicitação e lhe enviou um ofício para ele entregar ao rei de Israel. Ele achou que seria o rei de Israel que poderia curá-lo. Iria chamar o profeta em seu palácio, lá em Samaria, para, sabe, diante de uma multidão, curar as suas chagas, ali no espetáculo que era para ser visto por todos. E Deus não tinha isso na vida de Naamã. Deus ia usar o profeta Eliseu, mas num ato de muita simplicidade. E essas pessoas que vivem em alta sociedade, eles não gostam de nada simples. Eles não são dados à simplicidade. Naamã se envaideceu naquele momento, achando que sua cura se daria diante de um espetáculo, diante de uma multidão, diante de seguidores de Eliseu e do rei de Israel. E não era nada disso que Deus tinha para ele. Como desde o princípio que o Senhor usou uma adolescente, ali uma criança, entrando na fase de adolescência, para levar ao conhecimento dele o poder que era operado em Israel por meio do profeta Eliseu. Mas, chegando diante do rei de Israel, o rei de Israel se indignou com aquilo, entendendo que o rei de Israel, da Síria estava tramando algo contra Israel. E não era nada disso. Mas diante daquela situação, Deus já tinha provido alguém para estar ali naquele momento e perceber o desespero do rei de Israel e levar aquela situação toda ao profeta Eliseu, porque era a providência do Senhor. Era aquilo que Deus tinha para a vida de Naamã. Usar uma pessoa simples, humilde e, acima de tudo, um servo de Deus. Glória a Deus. Era isso que Deus tinha para a vida de Naamã. Mas ele não compreendia aquela situação, como continuou não compreendendo. Porque ao se dirigir à casa de Israel, à casa do profeta Eliseu, com toda a sua comitiva, carregando ali ouro, muita prata, e em um carro luxuoso, chegou na casa do profeta, achou que o profeta iria sair e atendê-lo da mesma forma como ele tinha entendido que ia acontecer no Palácio Real. No entanto, não era nada daquilo que o Senhor tinha. Aquele não era o plano que o Senhor tinha, sabe, para se fazer cumprir na vida de Naamã. Aquele homem famoso, orgulhoso, poderoso diante dos seres humanos, mas diante de Deus, o orgulho do ser humano e o poder que existe em uma única pessoa na face dessa terra, diante de Deus, não passa de trapos de imundície. É isso que acontece conosco, é isso que somos diante de Deus. Embora tenhamos poderes humanos,
mas diante de Deus não somos nada, amada igreja do Senhor. Glória a Deus. E eu glorifico ao Senhor, porque Ele não olha para nada no ser humano, Ele não olha para poderes humanos, Ele não olha para a pompa, Ele não olha, para traje de gala. Deus não olha para aparências humanas, Deus olha para o coração. Só que Deus tem um plano de salvação, maravilhoso na vida de Naamã, porque Deus entendia que aquele homem era um homem valoroso, apesar de não conhecê-lo. E Deus iria fazer cumprir aquele plano na vida de Naamã, a começar por aquela jovem que ele simplesmente levou como cativa para Israel e que por fim terminou por ser um canal de salvação na vida de Naamã. E assim Deus fez cumprir. Ao chegar na casa do profeta Eliseu, aquele homem achou que teria um atendimento de gala, mas o profeta simplesmente, nem diante dele compareceu, simplesmente enviou o seu assistente, o seu mensageiro, Geazi, e avisou para ele: vai e avisa ao general Naamã, para ele ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes nas águas do Rio Jordão. E aquela mensagem simplesmente indignou a um homem orgulhoso, prepotente e arrogante. E com aquilo, ele simplesmente se retirou diante da casa do profeta e ia-se embora para a sua terra, levando a sua doença, levando a sua lepra, levando o seu orgulho e a sua prepotência e arrogância. Mas Deus não deixaria aquele homem sair de Israel sem a cura. Assim, amada igreja, Deus está fazendo conosco nesse dia, está fazendo comigo, está fazendo contigo, igreja do Senhor. E para aqueles que não congregam conosco também, em todo o Brasil nesse dia, que estão ouvindo essa mensagem, Deus está falando ao teu coração, varão e varoa valorosos. Deus está te mostrando que Ele está curando as chagas que existem no teu coração nesse dia, para que tu, ao ouvires essa palavra, ao término dessa mensagem, tu sintas alegria no teu coração, porque Deus tem um propósito de salvação para a tua vida, varão e varoa valorosos. Deus tem um plano de salvação na tua vida, meus amados. Somente reconheçam que Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, tem um plano de salvação para a tua vida, te coloca na posição de servo, te coloca na posição de humilde perante o Senhor na tua vida, nesse dia, e Ele fará maravilhas na tua vida, te tirará o rancor do teu coração, tirará a mágoa do teu coração, tirará a falta de perdão no teu coração. Tu, a partir de hoje, perdoarás ao teu pai, a quem tu tanto odeia, por causa de problemas do passado, perdoará a tua mãe que te abandonou, perdoará ao teu filho, que te desobedeceu, perdoará a tua filha que te desobedeceu e está namorando com quem tu não queres, está saindo com pessoas, que não são recomendáveis para namorar com tua filha, porque tu cuidou dela com muito zelo, o teu filho que está envolvido nas drogas, e tu sempre trabalhou para dar uma vida decente para ele, tu sempre foi um bom exemplo, mas o teu filho e a tua filha tiraram os pés dos caminhos do Senhor, porque tu também era duro de coração, tu não perdoava teu filho, não perdoava tua filha, não perdoava teu pai nem a tua mãe, mas Deus hoje, varão e varoa, está falando aos vossos corações: perdoai-vos para que sejais perdoados por mim. Perdoa teu pai, perdoa tua mãe, teu filho e tua filha, teu genro, tua nora, perdoa a todos, perdoa tua sogra, ao teu sogro, para que Deus tire do teu coração toda a mágoa, todo o rancor, e venha também a perdoar as tuas transgressões. Amém. Varões valorosos e varoas valorosas. É assim que Deus age nas nossas vidas. Não adianta acharmos que vamos agradar ao Senhor, guardando mágoa, rancor e ódio em nossos corações. Nessa forma, desse jeito, Deus não pode agir nas nossas vidas. Deus vai agir na tua vida, varão valoroso, varoa valorosa, a partir do momento que tu deixares Deus quebrantar o teu coração, para que assim, tu chegue perante os teus e as tuas, e te humilhe perante eles. Me perdoa, meu pai, me perdoa, minha mãe, me perdoa, minha filha, minha nora, meu genro, minha sogra, meu sogro, porque é assim que Deus vai agir na tua vida, amados varões e varoas. Então, amados, naquele momento,
Naamã se retirou diante da casa do servo de Deus, o profeta Eliseu. Mas no caminho, seus servos clamaram, porque Deus não ia deixar aquele homem, como eu disse anteriormente, sair de Israel sem a salvação. Deus tocou no coração daquele homem, por meio dos seus servos, que eles disseram: mas meu Senhor, se o profeta Eliseu tivesse dito para fazer algo difícil, por acaso tu não iria fazer? Como ele te pediu para fazer algo simples, tu estás rejeitando porque é simples. Mas se ele tivesse te pedido algo difícil, tu ia lutar para fazer. Meu Senhor, tão somente analisa essa situação. Ele só te pediu para ir 7 vezes no Rio Jordão, mergulhar nas águas do Jordão. Mas ele contestou: os rios de Damasco têm águas mais limpas do que os rios de Israel, do que o Rio Jordão em Israel. Certamente teriam, porque os sírios, por ser uma nação mais antiga, sabe, já sabia como lidar com a questão das águas, já sabia como canalizar, como irrigar a terra, como trabalhar com a água. E a nação de Israel era ainda uma nação jovem diante da Síria. Mas naquele momento ele percebeu que ele estava errado e reconheceu o seu erro e resolveu acatar a indicação do profeta, ao mandado do profeta, e se foi ao Rio Jordão, e lá mergulhou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 7 vezes. Na 7ª vez, ele olhou para a sua pele e percebeu que a sua pele estava limpa e lisa como a pele de uma criança, de um bebê, e aquilo para ele foi um motivo de grande regozijo, foi um motivo de grande alegria, e ele e toda a sua comitiva, ele chamou toda a sua comitiva: vamos retornar à casa do homem de Deus, e lá levaremos a ele uma oferta em agradecimento a essa maravilha que Deus fez comigo. E aqui eu estou citando com minhas palavras, porque de tão agradecido que aquele homem ficou, porque ele não tinha mais esperança da cura. Naamã via morte na vida dele todos os dias, porque a lepra naquele período, amados irmãos e irmãs, era uma sentença de morte, mas era uma doença que também tinha cura, porque para todas as doenças há cura, não por meios humanos, não por mãos humanas, glória a Deus, mas pelo agir de Deus. Amém. Porque os leprosos eram levados para leprosários e passavam por um processo. Diante daquele processo, ao cabo de 7 dias, o sacerdote, representante da sinagoga, iria até aquele local para examiná-lo. Se ali ele percebesse que a lepra estava evoluindo, determinava mais um tempo, e ao cabo daquele tempo ele retornava novamente e fazia uma análise daquela doença. Quando ele percebia que a doença estava regredindo, determinava mais um tempo, e ao fim daquele tempo, quando ele chegava, fazia todos os exames visuais, que naquela época não tínhamos tecnologias avançadas como temos hoje. O sacerdote fazia todo um trabalho de avaliação e simplesmente decretava que aquele homem estava purificado e o levava para a sua casa novamente e o devolvia para o seu lar, para a alegria da sua família. Então, varões valorosos e varoas, aqui eu finalizo, porque Deus operou um milagre na vida de Naamã, e ele também hoje operará um milagre na tua vida. Então aquele homem chegou diante da casa do profeta e disse para ele: Senhor, homem de Deus, aqui estou te trazendo, sabe, uma bênção por toda essa maravilha que Deus operou na minha vida nesse dia. Aqui eu estou trazendo um presente. Ao que o homem do Senhor disse: não, que seja contigo os teus presentes. Os teus presentes. O que é que isso nos diz? Que nós, como servo do Senhor, não devemos aceitar ofertas por trabalhos que Deus nos usa para fazermos em benefício daqueles que precisam. Nós temos que fazer o nosso trabalho diante de Deus, em favor do nosso próximo, do nosso irmão, é por amor à obra de Deus. Quando somos convocados para fazer algo para Deus, que seja por livre e espontânea vontade, em amor, com amor em nossos corações, não, sabe, de olho em recompensas. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Quanto mais tu age, quanto mais tu trabalha para Ele, mais Ele te recompensa. Não precisa tu crescer o teu olho, sabe, tu ter
teus olhos grandes para obter recompensas por trabalhar na obra do Senhor. Não, varão, trabalha e espera no Senhor e Ele te abençoará a tua vida, sabe, com o trabalho, com bons salários, com saúde na tua família, com paz no meio da tua família, com vida plena e, acima de tudo, com o galardão que Ele está aguardando para todos nós lá na Jerusalém Celestial. Amém. É essa, amados irmãos e irmãs, a palavra que Deus tem para todos nós nesse dia. Eu fico feliz por estar aqui hoje, sabe, por Deus ter me dado uma oportunidade por meio do nosso líder, pastor Maxwell, para estar aqui falando da palavra de Deus. Então, amados irmãos, agora eu vou passar para a situação de Jairo. Jairo era um homem, sabe, poderoso em Israel. Ele era nada mais, nada menos do que o representante. Procura para mim, por favor, de cima. Procura para mim. Ele era nada mais, nada menos do que o maioral dentro da sinagoga. Ele era o representante máximo da palavra de Deus, da obra de Deus, dentro da sinagoga. E Deus, em sua infinita misericórdia, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tinha uma obra maravilhosa na vida daquele homem. Encontrou, meu bem? Marcos capítulo 5, versículo 21. Obrigado, meu bem. Vou ler aqui no livro de Marcos, capítulo número 5, a partir do verso 21 até o verso 42, de 21 a 42. Marcos, capítulo 5, versos de 21 a 42. Assim diz a palavra de Deus. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Um pouquinho de água para mim, Léo, por favor. Prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendia tudo que tinha, e tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe sarou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que fizera isso, a que isto fizera. Olha, o Senhor Jesus já havia identificado que era uma mulher, porque ele sabia quem tinha tocado. Ele sabia, de fato, quem ali estava com aquele, com aquela vontade, com aquele desejo, com aquela fé. Aqui o que diz o verso 32. E ele olhara em redor para ver a que isto fizera. Ou seja, ele está se referindo ao feminino, ou seja, a uma mulher. Então a mulher,
que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo, vejam bem, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Somente até aqui. Amém. Varões, vejam a situação de Jairo, um homem de grande prestígio em Israel, diante dos seus comandados, diante dos seus, diante dos seus seguidores, um homem que tinha em Israel grande poder, um homem que falava e os demais eram obrigados a aceitar aquilo que ele dizia. Diante dessa situação, Jairo, um homem que se encontrava atormentado, primeiro porque tinha uma reputação diante dos judeus, diante de Roma, diante do Império Romano, porque um sacerdote, líder da sinagoga, tinha muito prestígio, tinha um exército diante de si para fazer os seus mandados, e o que ele ordenava era cumprido. No entanto, Jairo era um homem que se encontrava em grande perturbação, em grandes tribulações, porque como eu iria atrás de um homem para curar a minha filha que andava com pecadores? Como que eu iria com um homem que era tocado por pecadores, era tocado por pessoas impuras? E o Senhor Jesus, sabe, de uma maneira maravilhosa, olham só as situações. A situação de Naamã e a situação de Jairo. As duas se distinguem. Por quê? Porque a situação de Naamã era uma situação de doença, mas a situação de Jairo era uma situação de morte. Naamã estava doente, mas Jairo tinha morte dentro da casa dele. A morte estava rondando a vida da filha de Jairo. Porque Jairo era um homem que se dizia um homem de Deus, um santo perante os israelitas, perante a nação israelita. Mas vivia em grande pecado. Porque Jairo falava as coisas que ele não vivia. Como era comum naquela época, os judeus colocavam, como disse o próprio Jesus, vocês colocam fardos pesados nas pessoas que nem mesmo vocês querem carregar. Eles obrigavam os israelitas a seguirem regulamentos que eles não queriam seguir, mesmo vivendo debaixo da mesma lei. Ou seja, viviam em grandes pecados, porque atribuíam fardos que eles não queriam carregar, porque eles sabiam que nem eles conseguiriam cumprir, mas eles atribuíam aos israelitas. Diante daquilo, aquele homem que tinha que agradar aos demais sacerdotes ali das sinagogas, e aos ricos, e aos
sabe, e a todas aquelas pessoas de grande poder em Israel. Jamais ele queria, sabe, participar de atos, sabe, de manifestações, de cultos ao lado do Senhor Jesus Cristo, porque aquilo para eles soava como desonra. Como que vamos andar com uma pessoa que diz ser o Filho de Deus, mas que anda com pecadores? Ora, o Senhor Jesus Cristo, varões e varoas, foi bem claro: eu não vim para os saudáveis, para os sãos, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos, mas os doentes sim. O que Jesus estava dizendo? Que ele não veio para aqueles que eram salvos, mas para aqueles que estavam vivendo em pecados. Foi para isso que o Senhor Jesus veio. Mas Jairo se achava acima do bem e do mal. Ele se achava um homem salvo, um homem santo, mas que de fato não era. E por isso ele não queria aparecer em público ao lado do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo tinha uma estratégia para tocar no coração daquele homem e de muitos outros judeus em Israel. Varões e varoas, o Senhor Jesus Cristo, como eu disse há pouco, tem uma estratégia hoje para tocar ao teu coração. Tem alguém na tua família doente, de doença mortal, varões e varoas. Deus tem a doença, aliás, o mal tem doença na tua família para tirar a vida da tua esposa, do teu filho, da tua filha. Então somente busca no Senhor, procura o Senhor, vai atrás do Senhor e vê com Ele o que Ele pode fazer para te ajudar. Ele vai usar alguém para tocar no teu coração, para te dizer, para te dar a direção do caminho que tu precisa seguir. É assim que nós temos que fazer, não é achar, não é através de achismos, não é através de amigos, não é através simplesmente de palavras. Varões, façamos como os bereanos faziam. Eles ouviam, eles assistiam o apóstolo Paulo pregando a palavra de Deus, mas quando chegavam em casa, eles tiravam suas dúvidas aqui através da Bíblia. Era assim que eles agiam, para bem da sua salvação, para bem de suas vidas espirituais. É assim que nós temos que fazer. Não basta os irmãos ouvirem apenas a nossa pregação, nos verem pregando, nos verem falando da palavra de Deus para vocês, porque nós temos que viver aquilo que falamos. Eu procuro viver e sei que a maioria dos nossos irmãos que estão nessa responsabilidade de pregar a palavra de Deus procuram falar para vocês, passar para vocês aquilo que vivem, porque do contrário não agradaremos ao Senhor. E nós não estamos aqui para agradar a varões e varoas, a homens e mulheres. Nós estamos aqui para agradar a Deus, varões e varoas. A morte está rondando a tua família, a morte está rondando a tua casa. Então somente busca a Deus para que Ele te dê livramentos, como Jairo procurou fazer aqui. Diante daquela situação, o Senhor Jesus sabia que se ele fosse direto na casa de Jairo, Jairo simplesmente não ia se converter, não ia se arrepender dos seus erros, porque ele não ia ver o agir de Deus diante dos impuros, diante dos pecadores. Mas aquela mulher estava impura, mas Deus tinha um plano de salvação na vida dela, como Ele de fato fez acontecer, para que Jairo conhecesse que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de sexo, de raça, de cor e de nada. Então somente aqueles que buscam o Senhor Jesus Cristo serão alcançados pela graça de Deus, porque a palavra de Deus é bem clara. A salvação não vem por meio de obras, a salvação vem por meio da fé. É um dom gratuito de Deus que vem por meio da tua fé. Busca o Senhor, entrega-te nas mãos do Senhor e Ele salvará a tua vida e a tua família. Ele fechará a sepultura e resgatará a tua vida, de tua família, de tua esposa, dos teus filhos e filhos, das garras da morte, porque esse é o poder de Deus manifestado naqueles que buscam o poder de Deus, que buscam ao Senhor Jesus Cristo para atender às suas petições. Então, varões, voltando aqui para Jairo, Jesus aprove ao Senhor Jesus passar naquela localidade acompanhado daquela multidão, porque ele sabia que aquela mulher o estava aguardando. Ela buscava a cura da sua enfermidade e ela sabia que o Senhor Jesus Cristo naquele dia a curaria, porque é o poder de Deus que estava sendo manifestado por meio do Filho dele, que estava na face dessa terra como homem. Ele era 100% homem, mas era 100% Espírito.
porque ele veio enviado para o Pai, por isso ele não pecou, por isso ele não se entregou às concupiscências da carne, porque ele mesmo dizia, eu vim para o meu Pai e voltarei para o meu Pai, e ele só poderia voltar para o Pai se ele estivesse livre do pecado, distante das coisas do mundo, não somente vivendo em palavras, mas em verdade e em espírito, e foi isso que ele fez. E andando com aquela multidão, aquela mulher buscou tocar no Senhor, para que ela recebesse de Deus a virtude do Espírito de Deus, e isso aconteceu com ela. Aquela mulher tocou no Senhor, e a sua chaga, que há 12 anos atormentava aquela mulher, cessou naquele mesmo momento. Ali Jesus mostrou para Jairo que ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. E naquele momento o poder de Deus se manifestou naquela mulher. E dali, quando ela se apresentou diante dele e passou para ele tudo o que acontecia com ela há 12 anos, o Senhor Jesus Cristo com aquilo mostrou para Jairo que ele veio de fato para curar os enfermos e libertar os pecadores dos seus pecados. E simplesmente ele seguiu com Jairo. E entrando na casa de Jairo, toda aquela multidão ficou do lado de fora, porque todos já sabiam do que tinha acontecido com a filha de Jairo. Ela já não estava mais moribunda, ela já estava morta de fato. Mas Deus não deixou entrar naquelas instalações aquelas pessoas, parte daquelas pessoas. Entrou somente os seus discípulos, e Jairo e sua esposa, porque a doença, a morte tinha chegado àquela família. Na família de Naamã, a família de Naamã era uma família doente, mas a família de Jairo estava morta, porque membro da família de Jairo estava morta naquele momento. E Deus operou ali uma grande maravilha por meio do seu amado Filho, porque ele veio a este mundo, igreja do Senhor, glória a Deus, aleluias. Ele veio a esse mundo para cumprir o propósito para o qual Deus o enviou. Ele veio para libertar, para salvar, para curar e para resgatar os seres humanos das garras de Satanás, do pecado e da morte. E ali o Senhor chegou naquele aposento onde estava aquela jovem e tocou nela e chamou: Talita cumi, que quer dizer levanta-te. E aquela criança se levantou, e o Senhor, apresentou aquela jovem juntamente com a família diante daquela multidão para a glória do nome de Deus. Glória a Deus. Que Deus seja louvado e glorificado nessa noite por meio de ti, igreja, por meio da tua atitude, por meio da tua ação, varões e varoas valorosas, porque essa palavra é para tocar o teu coração, essa palavra é para dizer para ti, como o Senhor Jesus disse para Jairo: eu estou aqui nesse dia para salvar a ti e a tua família. Deus nesse dia está resgatando a tua família das trevas, varões e varoas valorosas. Deus está resgatando a tua família, está resgatando a salvação, está resgatando a unidade da tua família por meio do agir do Espírito Santo, que está aqui conosco nesse dia, aqui, está na tua casa, está onde tu estiveres com a tua família nesse momento, buscando ao Senhor. Glória a Deus. E Jairo naquele momento saiu da sua cabeça todas as dúvidas com relação à sua apresentação na sinagoga, diante daqueles liderados por ele, ou seja, dos sacerdotes. Naquele momento Jairo teve, a inteira convicção que o verdadeiro Deus, o Deus eterno e todo-poderoso, não faz acepção de pessoas. Como Deus, através do amado Filho dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, alcançou aquele leproso, alcançou também aquela mulher doente há 12 anos, e alcançou a filha de Jairo, e ressuscitou a filha de Jairo, que estava morta. Glória a Deus. Assim Jairo está restaurando a tua família hoje, amado irmão e amada irmã, que estava doente. O Senhor Jesus está restaurando, amado irmão, nesse dia a tua filha, o teu filho, o teu esposo e tua esposa que estava doente. Deus está restaurando a tua família nesse dia. E o Senhor Jesus Cristo está também, pelo poder de Deus, ressuscitando a tua filha, o teu filho, aquele teu filho que está lá perdido no meio das drogas, aquela tua filha que está na prostituição, que está envolvida com todo tipo de coisa errada. Deus está resgatando ela hoje, nesse dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Então somente creia, busca o Senhor nesse momento.
quando termina esse culto, coloca-te de joelho no teu quarto, clamando pela misericórdia de Deus, varão, pelo teu marido, pelo teu filho, pela tua filha, varão, clama pela tua esposa, pela salvação da tua esposa, dos teus filhos e tuas filhas, do teu genro, tua nora, dos teus irmãos, sabe, do teu pai e de tua mãe. Igreja do Senhor, busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, em verdade e em espírito, que Deus vai operar o milagre que Ele operou na vida de Naamã e na vida da filha de Jairo. Deus resgatou essas duas famílias da doença, da enfermidade, das chagas, e vai resgatar também a tua família das garras da morte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, sabe, a palavra do Senhor, essa pregação, agradecendo desde já a oportunidade ao nosso líder, o pastor Maxwell. Obrigado, pastor, por essa oportunidade. E agradeço em primeiro lugar a Deus por estar aqui nesse dia. E glorifico o nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluias. Vamos encerrar aqui essa gravação e no final vamos fazermos uma oração. Quem estiver em casa, por favor, reúna a sua família em uma corrente de oração e orem e busquem ao Senhor em verdade e em espírito. Amém? Amém.